Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo da série A Beleza de Jesus. E este aqui é o 7º vídeo da série. E nós vamos falar hoje sobre humildade e santidade. Nossa ênfase será a santidade. Mas antes, quero fazer um pedido para vocês que estão assistindo, que vocês deem um joinha, ok? E também possam clicar lá no sininho para que quando o vídeo subir, vocês sejam avisados. E se você puder, estiver gostando da série, que você compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, né? Eu tenho visto muitas pessoas que não conheciam o canal e até de alguma forma não me conheciam e estão assistindo a série, eles vêm através das redes e falam, poxa, eu estou sendo abençoado. E a nossa intenção com esta série é trazer a profundidade da palavra no conhecimento de Jesus, na beleza de Jesus, e aqueles que estão acompanhando têm visto que a beleza de Jesus, ela nos molda de dentro para fora. Então, que esta série seja uma bênção na sua vida, e se ela for uma bênção na sua vida, que você possa propagar essa mensagem. Amém? A beleza de Jesus na santidade, ela é muito interessante. Hoje eu queria ler um pouquinho mais a palavra, né, do que a gente tem lido das outras vezes, né? Eu tento não deixar os vídeos muito compridos, mas hoje eu quero destrinchar um pouquinho alguns textos com vocês. Eu quero ler Isaías 65, os versículos 2 e 3, e depois o 4 e o 5. Eles têm uma mensagem muito interessante. Então diz assim, ó, Isaías 65. Eu estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas próprias inclinações. O 3 diz, um povo que me provoca continuamente diante da minha face, que sacrifica em bosques e queima incenso sobre tijolos. O 4 diz, eles se assentam entre as tumbas e passam a noite nas abóbodas das cavernas, comem carne de porco e cozem comidas abomináveis em suas panelas. E o 5 diz, e um povo que diz, mantenha-te distante de mim e não te aproximes, porque eu sou mais santo que você. Mas estes são uma fumaça em meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Aqui, neste texto de Isaías 65, eu creio que é até uma paródia, né? A beleza de Jesus. É completamente oposto à essência de Cristo. E aqui Isaías está profetizando exatamente contra o povo de Deus, Israel, né? E aqui nós temos 4 características. Uma, ele fala de um povo que está desviado, no 65.2. Depois, no 65.3, ele fala de um povo que provocaram a ira de Deus. O 3, 65.4, que é a terceira característica, ele fala de um povo que é feiticeiro. Eles conheciam a palavra e sacrificavam do jeito que os demônios queriam. E o 4 fala de um povo extremamente arrogante, orgulhoso, ao ponto deles dizerem, né? Mantenha-te distante de mim. Eu não quero que você se aproxime, porque eu sou muito mais santo que vocês. Então, ele estava profetizando contra um povo que se achava melhor. Falou, olha, vocês não devem fazer isso. Isso é uma abominação diante de Deus, certo? Para começar, uma introdução. A maior prova que a santidade que nós buscamos é genuína dentro de nós, porque nós temos que provar isso, amém? É que a santidade que está dentro de nós, ela tem o fruto da humildade. Em Jesus, o segredo da santidade dele era exatamente a humildade. Então, diante dos homens, ele era santo porque ele era humilde, e ele era humilde porque ele era santo. Então, uma coisa andava junto com a outra. Agora, a principal marca da falsa santidade, sabe aquelas pessoas que arrotam santidade, que se mostram muito santas? Qual que é a marca de uma falsa santidade? É exatamente aquela que não corresponde com a humildade. A pessoa, ela mostra uma santidade e de repente você vê muitos sinais de orgulho, soberba, altivez, muita vaidade. Então eu diria, para começar, né, estamos falando sobre humildade, santidade. Então, para se provar a santidade de uma pessoa, o fruto que ela precisa dar é a humildade. Então, seria a prova dos 9. Uma pessoa que ela está no caminho da santidade, dizer que a pessoa é completamente santa é utopia. Santo só foi Jesus. Mas
todos nós devemos estar num caminho de santidade, amém? E este caminho, ele denota humildade, um fruto, nem que for um pouquinho. E a gente vai começando aos poucos, porque você e eu não podemos ter de um dia para o outro total humildade. Da mesma forma, nós não podemos de um dia para o outro ter total santidade. Não é verdade? E a minha mãe espiritual, doutora Neuza, sempre dizia para nós, né? Se não houver essa tal humildade em nós, quando a gente vê pessoas que denotam muita santidade, mas elas esbravejam demais, ou são extremamente coléricas e brigam demais, é muito provável que tenha pecado escondido. Por quê? Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então a característica da santidade de Jesus é mansidão. Então não corresponde santidade com agressividade. Uma pessoa iracunda é aquela pessoa que sempre mostra a indignação, o ódio, a ira. Amém? Que a gente não preste atenção nas outras pessoas. Amém? Esta é uma dica da palavra de Deus para nós. Será que nós estamos tendo atitudes humildes? Ou seja, estamos sendo mansos? Porque é fácil ouvir uma palavra dessa e a gente começar a olhar para todo mundo que está à nossa volta. Mas Jesus, dentro da humildade, da santidade dele, ele disse assim: olha, não olhem para o cisco que está no olho do irmão, mas preste atenção na trave que está no seu olho. Então, esta mensagem é para nós, individualmente. Amém? E eu queria trazer aqui o texto de Lucas 18, a partir do 9 até o 14, que na verdade é para a gente identificar o fruto de uma pessoa não humilde e o fruto de uma pessoa humilde. O fruto de uma pessoa santa e o fruto de uma pessoa não santa. E essa parábola do fariseu e do publicano, ela mostra com muita clareza isso. Jesus, ele, como a gente diz uma palavra coloquial, né? Estourou no norte com essa parábola, porque ela ficou muito bem explanada sobre a diferença do caminho da santidade e a diferença daquele que não está nem aí com a santidade, mas está aí com o seu próprio ego, né? Então diz assim, ó, é Lucas 18, do 9 até o 14, tá? Que diz assim: e disse também esta parábola a alguns que muito confiavam em si mesmos. Ele está falando dos fariseus, tá? Tendo-se por justos e desprezavam os demais. Ele estava dando uma alfinetadona, né? Aí vem: 2 homens subiram ao templo para orar. Era um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, pondo-se de pé, orava consigo mesmo. Olha só o código. Orava-se consigo mesmo desta maneira, em voz alta, né? Para todo mundo ouvir. Ó Deus, eu graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, os ladrões, os injustos, os adúlteros, e nem sequer como este publicano aí. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou a 10ª parte de todas as minhas entradas. O publicano, porém, estando em pé, postou-se de longe, sem que ninguém o visse. Ele não queria sequer levantar os olhos ao céu, mas dava golpes no próprio peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus termina a parábola dizendo: eu vos digo que desceu justificado para sua casa aquele que não, porque aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa parábola é muito interessante. Por quê? O fariseu, ele tinha uma tendência de fazer isso no templo. Porque no templo o fariseu, ele tinha posse, ele tinha um nome, ele tinha um cargo, né? E a palavra que descreve o fariseu nesta situação é autoexaltação. Exatamente tudo aquilo contra aquilo que Jesus veio mostrar. Que Jesus, ele veio ensinar com a própria atitude que ele aniquilou-se a si mesmo. Ele estava falando assim, olha, fariseu e publicano. O fariseu, ele se autoexalta, mas o publicano ficava de longe, sem ninguém ver, e batendo no seu peito dizendo: eu sou pecador, Jesus, eu pequei na sua presença. Não é verdade? Olha que interessante.
essa história de se apresentar no templo e mostrar quem é, eu vou ler um texto para vocês para deixar com base bíblica quem faz isso. Jó 1, versículo 6, que diz assim, ó: E aconteceu que um dia os filhos de Deus, esses filhos de Deus significa os anjos, santos anjos do Senhor, vieram apresentar-se diante de Jeová, o Senhor. Mas Satanás veio entre eles e se apresentou no templo do Senhor. Ficou claro? Quem é que se apresenta também no templo? O que estava por trás disso, né? Ó, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou como esse publicano. O nosso ego, ele acha satisfação, ou seja, o nosso ego fica satisfeito naquilo que a gente deveria ter apenas um agradecimento. Porque ele tinha posse? Tinha. Ele tinha posse no sentido de ser mais rico, talvez, né? Ele tinha posses, ele tinha um nome, né? Talvez na sociedade ele era um pouquinho... tinha uma classe alta, né? Talvez isso. Mas isso deveria ser só um modo dele agradecer, né? Ele deveria agradecer por isso, mas não se colocar entre os melhores que todos os outros. E o orgulho veste essa roupa de louvor, né? E também havia uma penitência nele, no sentido de ele fazer, olha, eu jejuo no sentido de eu me sacrifico, eu dou o dízimo, eu não sou como esses homens. Essa comparação que ele fazia de autoexaltação, Jesus claramente estava fazendo o quê? Reprovando e deixando bem claro que essa atitude ela era pecaminosa e abominável diante de Deus. Agora, uma característica muito interessante dessa parábola. Este fariseu, na parábola, ele tinha que apontar alguém para tirar o foco do pecado dele. Ele apontava para si uma exaltação das coisas que ele fazia de bom, mas no pecado ele apontava os outros. Essa característica é a mais importante desta parábola. Ele rebaixava os outros em seus pecados, mas exaltava a si mesmo nas suas qualidades, né? Isso tem a ver, na verdade, com alguns traumas que esse homem tinha. Toda vez que nós temos alguns traumas não tratados, a gente tem algumas misérias que a gente esconde de todas as pessoas, mas o reino espiritual ele conhece as nossas misérias que a gente faz quando ninguém está vendo. E quando o orgulho ele sobressai a nossa visão, a nossa audição, nosso entendimento e discernimento, a primeira atitude que uma pessoa que não está tratada é se cobrir de orgulho, apontar o erro dos outros e exaltar a sua virtude. Só que esta atitude ela vai completamente contra a santidade de Jesus. E será que no nosso meio não existe esse tipo de atitude? De irmão para com irmão, de ministério para com ministério, de placa para com placa. Porque muitas vezes a gente faz isso sem querer. Poxa, aquele ministério lá faz isso, mas o nosso não faz. Vamos tirar o foco agora individual. Nós temos este grupo de intercessão na igreja que não faz o que os adoradores fazem. É muito fácil a gente olhar um confronto desse, da qual a palavra faz com a gente, e começar a olhar o que os outros estão fazendo. Mas o Senhor hoje está nos convidando a olhar para dentro de nós, para ver se nós não fazemos isso. Será que a gente não identifica os erros dos outros e coloca uma máscara, um manto de santidade bonito? Uma observação, né? O que nós vemos hoje? Pessoas defendendo as suas doutrinas como se fosse a maior defesa que elas podem fazer em toda a sua vida. Autoafirmação de que elas estão certas e vão continuar pregando aquilo. O que mais? Julgamentos severos. Nós vemos na internet pastores apontando o erro e mostrando o erro de outros, né? Tem pastores fazendo isso. Tem um canal em uma rede só para apontar o erro de outro pastor, de outra pessoa. Vocês estão vendo isso hoje em dia?
palavras grosseiras uns com os outros, mas pouca mansidão, não é verdade? Isso tem acontecido? Vai completamente contra a palavra? Será? Em nossa história, a gente pode até ter ciclos, gente, de quebrantamento, no sentido de, você pode ter eu e você podemos ter uma época onde a gente está extremamente quebrantado e humilhado. Mas nós não podemos apenas ter ciclos e estações que a gente está dessa forma. Nós precisamos ter o quê? O revestimento da humildade. Estação após estação. Ser revestidos da santidade do Senhor. E ter um espírito igual ao de Cristo, que é de servo. Se essa característica não passar de estação para estação, uma hora a gente vai cair no erro, porque a palavra fala que o orgulho precede a queda. E nós caímos não por causa do pecado depois do orgulho, mas sim do pecado antes do o pecado que vem depois do orgulho. Essa atitude deste fariseu, ela precede a queda. Amém? Agora, Isaías 65, onde há uma paródia, né, desta santidade. Paródia, ou seja, o contrário dela. Fica onde você está, porque eu sou mais santo que você. Número 1. De acordo com a palavra de Deus, santo será aquele que é o mais humilde. Número 2. Não existe santo além de Deus. E o nosso espírito precisa entender isso. Número 3. O quanto de santidade nós tivermos é o quanto nós teremos de Deus. Ou seja, a presença de Deus está para a santidade. E o quarto, o quanto nós tivermos de Deus é o quanto nós teremos humildes. Então é cíclico. Amém? Vou repetir. O santo será mais humilde. Santo é só Deus. A santidade está para a presença, ou seja, sem santidade não tem presença. E o quanto mais de Deus nós tivermos, mais nós seremos humildes, porque é a essência dele. E acima de tudo isso está o amor. É o amor que rege, que cobre todas essas coisas, né? Ou seja, a humildade é o desaparecimento total do ego e o aparecimento total de Deus. Ou seja, o mais santo será o mais humilde. Não tem como destrinchar isso. Amém? A minha sugestão é que a gente olhe para dentro de si e veja se a gente não tem sido muito iracundo, se a gente não tem sido muito bravo, se a gente não tem se comparado demais, se a gente não tem ficado muito indignado um com o outro, com aquilo que o outro faz. A atitude de uma santidade dentro de nós, ela vai fazer que a gente seja manso. A gente pense 3 vezes para reagir. Amém? Wesley, mas é tão difícil isso. Mas precisamos entrar pelo menos pelo caminho. Não dá para começar a ser perfeito. A gente pode pelo menos começar. A mansidão, muitas vezes, é você simplesmente ficar quieto. E Deus vai tratando a gente por dentro. É impossível ser completamente santo. É impossível ser completamente manso ou humilde. Mas a gente pode pelo menos começar, não é verdade? E fica uma dica aqui que Deus deu. Não há orgulho mais traiçoeiro. Ou seja, não há nada que engane mais os nossos olhos. Tão mais perigoso do que o orgulho da santidade. Por quê? Olha o que o profeta disse para Israel, inspirado por Deus. Fique aonde você está. Eu sou mais santo que você. Sabe por quê? Esse é o orgulho da santidade. É ter consciência, uma consciência errada, de que é tão santo, de que certas pessoas não podem estar perto de nós. Será que nós já tivemos essa atitude de excluir certas pessoas do nosso meio? Porque se essa pessoa estiver no nosso meio, ela vai nos contaminar. Não, essa pessoa não pode entrar aqui. Essa pessoa não pode entrar no nosso grupo, porque ela vai nos contaminar. Temos que tomar cuidado com essa atitude, porque ela é reprovável. Ela é digna de juízo. Ela é completamente contrária à essência de Jesus, porque Jesus, ele excluía os perfeitos, mas chamava para si os publicanos e os pecadores, os gentios. Ele amava aquelas pessoas que não tinham nada para oferecer.
Jesus estava com os pecadores. O orgulho mais traiçoeiro é o orgulho da santidade. Lembrando que o mais santo será o mais humilde. Amém? E para terminar, existe um teste, né? Que a gente pode fazer diante de Deus. Primeiro a gente tem que pedir para que o Senhor nos ensine, né? Precisamos pedir que Deus nos ensine e deixe bem claro que as nossas opiniões, as nossas palavras, os nossos sentimentos com respeito aos outros, na verdade são o quê? Um teste para saber se nós somos humildes diante do Senhor. A nossa humildade diante dele é o único poder que nos capacita a sermos mais humildes com os homens. Ou seja, peça para o Espírito Santo: eu vou fazer isso. Eu faço uma aliança diante de Deus de fazer isso. Pedir para que o Senhor deixe bem claro que a minha opinião em relação ao meu próximo, as minhas palavras, os meus sentimentos sejam um teste de humildade. Pensar no que eu vou pensar, no que eu vou falar, no que eu vou sentir e as minhas opiniões no julgamento. Que a beleza da santidade e a beleza de Jesus possa estar cada dia mais interiorizada em você e em mim. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e que a humildade e a santidade esteja sobre nós. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.